E aí, beleza? Você está no canal Smart Exatas e eu sou o Matheus. E neste vídeo a gente vai resolver a sexta questão da prova da SpaceX 2021. Ou seja, a prova que foi realizada no ano 2020, tá? Bom, então, sem enrolação, vamos lá para a questão. Na figura a seguir, ABCD é um quadrado. E é o ponto médio de BC e F é o ponto médio de DE. A razão entre as áreas do quadrado ABCD e do triângulo AF nessa ordem é... Bom, se você quiser tentar, pause o vídeo e tente resolver. Então, vamos aqui para a gente começar a nossa resolução. Bom, o que acontece é o seguinte. Primeiro, ele não desenhou esse triângulo AF, tá? Então eu vou desenhar, tá? Ó, AEF, assim, ó, certo? Então, opa, ficou feio, peraí. AE, e eu vou deixar aqui ó, mais fino agora. E o triângulo AF vai aparecer, tá? Pronto, tá aí o triângulo AEF, tá? Deixa eu até ajeitar aqui, que ficou meio torto. Então, deixa eu deixar assim, ó, pronto. O triângulo AF, tá? Você não deu pra ver muito bem, mas assim tá bom, pronto. Então tá aí o triângulo AEF, tá? Ele quer a razão entre a área do quadrado ABCD e do triângulo AF, ok? Beleza. Porém, agora eu quero que você olhe para o do triângulo. Matheus, que triângulo você quer que eu olhe? Para o triângulo ADE, certo? Esse triângulo aqui, ó, ADE, ó. Tá vendo esse triângulo maior? Pois é. Olha pra ele. Bom... eu posso garantir, nesse triângulo maior, esse triângulo ADE, que o segmento AF é uma mediana. Matheus, como que você pode garantir que o segmento AF é uma mediana? Bem simples. Ou seja, se é uma mediana, vai dividir o lado oposto ao meio, né? Porque é o seguinte, você está vendo que a AF, né, esse AF, por que você quer a mediana? Porque ele é um segmento que sai do vértice aqui do ponto A e chega até o ponto F. Porém, ele diz que ponto F é ponto médio? Sim, o ponto F é um ponto médio. Ou seja, o ponto F divide esses lados aqui, ó, em partes iguais, né? Portanto, DF é igual a FE, tá? E aí o que acontece? Quando eu tenho esse segmento chegando no ponto médio, então esse segmento aqui, ele é a mediana. Portanto, ele vai dividir os lados, vai dividir, no caso, o segmento DE ao meio. E mais do que isso, o mediano divide o triângulo, né? Nesse caso, vai dividir o triângulo, a mediana... né? O AF é mediano, você entendeu, né? O AF é mediano, certo? Bom, o AF é mediano. Se ele é mediano, ele vai dividir o triângulo ADE em duas áreas iguais. É sério, Matheus, além de dividir, desculpe a moto, mas além de dividir a base DE em dois segmentos iguais, ele vai dividir o triângulo ADE em duas áreas iguais, tá? Então, por exemplo, se essa área aqui, ó, for S, tá? Ó, se essa área aqui, ela for S, não tá S, tá K. Se essa área for K, essa outra aqui também é K, certo? São duas áreas iguais, tá? E aí acontece, eu vou ter como, aí acontece, já que ele quer a razão entre a área do quadrado ABCD ou seja, a área do quadrado ABCD dividido pela área do triângulo AF, eu posso calcular a área do triângulo AF da seguinte maneira. Ó, o triângulo AF é esse aqui, ó, tá vendo? Que eu pintei de azul, é esse triângulo bem aqui, certo? Se a área dele é igual à área do outro, eu podia pensar o seguinte, que se eu calcular a área do triângulo ADE e depois eu dividir por 2, você concorda comigo que eu vou ter achado a área do triângulo AF? Sim, porque se eu pegar a área do triângulo AE e dividir por 2, eu vou achar duas áreas iguais a K, né, que eu falei ali. E uma desse K vai ser a área do triângulo AF, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou primeiro calcular quanto é que vale a área do triângulo ADE, tá? Então, como é que você vai calcular, Matheus? Bem simples, ó. Eu posso dizer, certo? Posso dizer que aqui, ó, é x, certo? O que é esse x, Matheus? X é o lado quadrado. Portanto, AD é x, que é o lado quadrado, e ao mesmo tempo é a base desse triângulo ADE, certo? Outra coisa que eu podia fazer é o seguinte, ó. Eu podia traçar um segmento que sai do vértice E, ó, tá vendo? O segmento, deixa eu pegar aqui do outro cor, pegar um preto. Sai do vértice E e chega até o ponto, até o lado contrário, né? Ou seja, até o lado oposto ali. Isso aqui é a altura do triângulo, certo? Exatamente esse segmento de E até o lado quadrado é a altura do triângulo. E quanto é que ele vale? Você pode olhar que esse segmento preto aqui, ó, ele vale igual a esse de baixo. Portanto, esse segmento preto nada mais é do que o lado quadrado, que também vale x, tá? Então eu posso pegar essa parte, né, ó, pagar essa parte, e esse segmento preto vale x, tá? Não sei se vai dar pra ver, mas esse segmento vale x. Ou seja, a área do triângulo ADE, a área do triângulo ADE, vai ser igual à base, que é x, vezes a altura, que também é x, né, é o lado quadrado, então vezes x, dividido por 2, tá? Isso aqui vai ser x ao quadrado sobre 2, certo? Beleza, então eu posso pagar essa parte agora. E agora, eu quero que você lembre o seguinte. Lembra que quando eu tracei esse AF, que é a mediana, ele dividiu a área em segmentos iguais? Ou seja, se aqui for uma área K, aqui também será K? Sim. Agora, perceba comigo, lembra da técnica que eu usei. Como que eu vou usar para saber a área do triângulo AF? Ela é K, ou seja, ela é metade da área total, né? Porque se cada área aqui é K, ó, a área total seria quanto? Seria 2K,
né? Portanto, cada linha dessa, ou seja, a área do triângulo AF, você já está cansado de saber, só para você entenda, é que ela vale K. E esse K é justamente metade da área total, tá? Portanto, é o seguinte, a área do triângulo ADE não é x ao quadrado sobre 2? Sim. Então, quanto será a área, vou até botar aqui embaixo, ó, quanto será a área do triângulo AF, né, no caso, AEF? Ela vai ser metade da área total. Ou seja, se a área total é x ao quadrado sobre 2, ela é metade dessa área total, né? Ou seja, a área do triângulo AF é metade da área do triângulo ADE. Desculpa, ADE, tá certo. Então, ela vai ser metade, ela vai ser 1/2, a metade da área do triângulo ADE, certo? Portanto, a área do triângulo AEF, ela vai ser igual a 1/2. E quanto que é a área do triângulo ADE? Tá aqui, ó, x ao quadrado sobre 2. Então, 1/2 de x ao quadrado sobre 2, que é x ao quadrado sobre 4. E aí terminou o problema. Por quê? Porque ele quer a razão entre a área do quadrado e a área desse triângulo. A do quadrado, se o lado é x, então a área do quadrado é x ao quadrado. Ele quer a razão entre a área do quadrado e a do triângulo. Então vai ficar o seguinte, vai ser x, ó, a razão entre as áreas vai ser, ó, a área do quadrado ABCD. Ele quer a razão entre a área do quadrado, ABCD, dividido, né, a área, ele quer essa razão, a área do quadrado ABCD, dividido pela área do triângulo AEF. E essa razão aqui é quanto? Ó? Você vai ver, quanto é a área do ABCD? Tá aqui, ó, x ao quadrado, né, porque o lado é x e a área do quadrado é lado ao quadrado. Se o lado é x, então a área é x ao quadrado, né? Então vai ficar x ao quadrado dividido pela área do triângulo AF, que está bem aqui, vai ser x ao quadrado sobre 4. E aí eu utilizo aquela propriedade, né, de divisão de frações. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Portanto, repetindo a primeira, x ao quadrado. Agora eu tenho que multiplicar pelo inverso da segunda, 4 dividido por x ao quadrado. Aí que eu posso vir cancelar x ao quadrado com x ao quadrado e o resultado é 4. E 4, o gabarito é letra D de diamante. Mas calma, não fecha o vídeo, Não fechou? Que ótimo. Bom, então por favor, ajude o canal, eu ficarei muito grato. Como você faz isso? Bem simples. Tá vendo esses botões que estão aparecendo do lado? Clica neles. O de cima para você assistir a playlist de questões da SPSEX e ficar mais perto da sua aprovação. E o de baixo para você se inscrever no canal e acompanhar as futuras resoluções Smart. Ok? Bom, e o vídeo fez. Obrigado pela sua view. Bons estudos. Eu sou o Matheus. Até a próxima. Tchau, tchau!